Gênesis 37, 3 e 4. Já há alguns dias eu tenho lido essa passagem e de uma forma especial o Senhor tem falado ao meu coração e pedi a Ele um dia oportuno para a gente meditar no que está essa palavra nos orientando. E eu quero mostrar para você aqui algo especial da parte de Deus. Encontraram? Gênesis 37, 3 e 4. Vamos ler? Está escrito assim: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez, o que, igreja? Uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificadamente. Amém. Glória a Deus. Esse texto, essa história, a gente pode abordar aqui vários assuntos. Podemos falar aqui de sonhos. José foi um grande sonhador. Podemos falar aqui de planos, persistência, perseverança, batalha entre irmãos, né? Porque houve batalha entre os irmãos. A gente poderia falar aqui sobre injustiça. A gente poderia falar aqui, irmãos, o perigo da preferência em um lar. Mas eu quero que o Espírito Santo nos traga aqui uma inspiração muito importante, que é para a gente atentar sobre o que é essa túnica de várias cores. O versículo 3 está dizendo que o pai deu para José uma túnica de várias. Vamos melhorar aqui, irmãos. Uma túnica colorida é o que eu quero expressar. Várias cores, colorida é a mesma coisa, é o mesmo sentido. E o que é essa túnica colorida? O que é essa túnica de várias cores? Eu buscando, meditando, lendo, tive aqui o entendimento que é uma identidade. Veja só, o pai deu a José uma identidade. Deu a José, irmãos, uma missão. Deu a ele um trabalho, deu a ele talento, deu a ele uma chamada, deu a ele um dom. E é sobre isso que nós vamos falar, tratar daqui a pouco, né? Eu vou dar sequência aqui, mas já que eu entrei nesse assunto que poderíamos falar, se certamente aqui o Senhor nos desse essa direção e estivéssemos aqui numa quarta-feira falando da família, já aproveitando o gancho aqui para os pais que têm mais de um filho, né? O perigo da preferência em um lar. Veja, irmãos, como ficou os irmãos, porque o pai declarou o que, igreja? O amor mais para José do que para os outros. O amor do pai e da mãe tem que ser de igualdade para todos os filhos. Amém, igreja? Né? Isso tem que tomar muito cuidado, porque existem muitos filhos que crescem, que vivem aí descontente, aborrecido. O versículo 4 fala que eles ficaram aborrecidos porque o pai declarou amar mais José do que os outros irmãos. Entenderam aqui, irmãos? É um grande perigo, né? Um pai ou uma mãe ter preferência de filhos. O amor tem que ser dado por igualdade a todos. E graças a Deus, olhando assim para o mundo espiritual, que Deus ama a todos por igualdade. Amém, igreja? Deus não tem os seus preferidos, seus queridinhos. Diga glória a Deus por isso. Diga comigo, Deus me ama. Glória a Deus. E o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é tremendo. Eu não vou falar do amor, nós estamos aqui falando
da túnica, né? Então, voltando aqui para a túnica, eu quero deixar um desafio para a igreja hoje. Diga comigo assim, irmãos, o desafio de hoje é ser feliz com a túnica que o Pai deu. Vamos repetir? O desafio de hoje é ser feliz com a túnica que o Pai deu. Deus te deu uma identidade. O desafio é você ser feliz com a identidade que Deus te deu. Deus te deu, irmãos, uma chamada. Seja feliz com a chamada que Deus te deu. Deus te deu talento. Seja feliz com o talento que Deus te deu. Sabe qual é o nosso erro, irmãos? Ficar olhando para a túnica do outro, do irmão, daquela pessoa que está perto. Você já viu aquele ditado que às vezes a gente escuta por aí, que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa? A gente olha tanto para a grama do vizinho que está tão verde, tão cuidada, e a gente esquece de olhar para nós, aquilo que é nosso, aquilo que é meu, aquilo que está, irmãos, na minha casa. Esse é o desafio, irmãos, ser feliz com a túnica que o Pai te deu. E eu vou mostrar para você aqui alguns textos, algumas referências de pessoas que não agiram como era esperado e se deram mal, né? E é uma advertência para nós. Se a gente também não entender o propósito de Deus, o que Deus nos entregou, o talento, a identidade que Deus nos deu, a gente vai querer, irmãos, imitar, copiar o do outro, né? O do irmão, do colega de trabalho, de alguém. Não, eu quero essa função, eu quero essa capacidade. Irmãos, seja feliz com a túnica que o Pai te deu. Agora, quando se fala Pai, entenda, é Deus, né? Seja feliz com a identidade que Deus te deu. Seja feliz, irmãos, com o talento que Deus te deu. Esse é um grande desafio, porque muitas vezes nós vamos olhar sempre para a túnica de outro. Eu fico pensando aqui, é claro que o texto está dizendo que o pai deu a túnica colorida para o José, mas eu fico pensando aqui, claramente o pai também havia dado a túnica para os irmãos, até porque eles estavam vestidos, eles tinham a roupa, a túnica deles. Mas a Bíblia fala, irmãos, que eles, lá na frente, no versículo 31, se você quiser passar os seus olhos rapidinho, a Bíblia está dizendo: e tomaram a túnica de José. Não está na sua Bíblia aí? E tomaram a túnica de José. Quem que tomou? Os irmãos. Olha só, a igreja, os irmãos que tinham a sua túnica própria, os irmãos que tinham, né, a sua identidade. Agora o que eles fazem? Toma a túnica de José. Então veja aqui, irmãos, por isso que eu estou dizendo desde o início aqui, que é um desafio a gente olhar para a túnica que Deus nos deu e ser feliz, né? Ser grato a Deus. Senhor, obrigado pela túnica que o Senhor me deu, obrigado pela chamada que o Senhor me deu, obrigado pela missão que o Senhor me deu, pelo talento que o Senhor me deu, Senhor, os dons, né? Irmãos, olha para aquilo que Deus te deu, olha para a família que Deus te deu, olha para o cônjuge que Deus te deu, olhe para os filhos que Deus te deu. Às vezes a gente fica olhando, olha, eu queria que os meus filhos fossem igual aos filhos do fulano. Para com isso, irmãos, né? Olha para os seus filhos, ore, Deus, que o Senhor abençoe o meu lar, a minha casa. Eu já vi pessoas falarem, claro que, irmãos, no sentido assim, eu queria ter um casamento igual ao do ciclano. Não, irmãos, olha para o seu casamento, ore a Deus para que o seu casamento seja transformado, mas deixe de olhar para a túnica do outro. Isso é perigoso, isso não agrada
a Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Entenderam aqui o início, irmãos? Vamos repetir mais uma vez? Qual que é o desafio de hoje? Ser feliz com a túnica que o Pai me deu. Eu pergunto, irmãos, você é feliz com a túnica que Deus te deu? Eu vou abordar algumas coisas aqui e você responde para você mesmo. Quem é casado, você está feliz? Você é feliz com o seu casamento? Quem tem filhos, você é feliz pelos filhos que Deus te deu? Você que tem um trabalho, irmãos, ainda que você diz assim, mas eu não ganho muito. Seja grato pelo trabalho que você tem. Tem gente que nem tem o trabalho. Irmãos, a igreja que você tem, não é o seu caso, mas quantas pessoas que ficam olhando para a igreja de outros, para o ministério de outro? Olha, se o meu ministério fosse assim, se a minha igreja fosse assim, se o pastor fosse assim. Para, irmãos, olha para a túnica que Deus te deu, olha para a igreja que Deus te deu, que você foi chamado para servir a Ele. Mas nós temos um grande desafio: ser feliz com aquilo que o Pai nos deu. E se você não está feliz, irmãos, busque em Deus: Senhor, eu preciso ser feliz, eu preciso dessa alegria. Porque a gente vai ver, irmãos, o próprio Davi, o Salmo 16, ele fala que na presença do Senhor há abundância de alegria. Senhor, é na tua presença que eu quero me alegrar, é na tua presença que eu quero ser feliz com essa túnica, com esse casamento que eu tenho, com esses filhos que eu tenho, com esse trabalho que eu tenho, né? Com essa igreja que o Senhor me deu para te servir. A gente tem que, irmãos, na presença do Senhor, ser o quê? Ser feliz, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Diga glória a Deus. Olha só o versículo: na presença do Senhor, abundância de alegria. Se não está tendo felicidade, será que estamos na presença de Deus? É igual na oração que eu fiz agora, irmãos. Ter o Espírito Santo é uma coisa, agora ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. O Espírito Santo está em nós, mas tem gente que vive vazia. Vive, irmãos, olha, sem unção, sem a manifestação, sem o poder. Não pode. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, mas nós precisamos transbordar, ser cheio dia após dia do Espírito Santo. Amém, igreja? Diga a glória a Deus. Vamos lá, eu quero ler com vocês aqui alguns versículos para acrescentar aqui o entendimento. 1 Coríntios 12:12. Com o desafio que foi nos dado da palavra do Senhor hoje, ser feliz com a túnica que o Pai nos deu, já identificando aqui que a túnica é a identidade, né? A túnica é aquilo que o Senhor te presenteou. Veja que o Pai presenteou José com aquela túnica, presente que Deus te deu. E eu quero aqui, irmãos, que o Espírito Santo, claramente, Ele que vai te convencer. Nós vamos falar aqui sobre os talentos, né? A chamada. Tem muita gente que está sentada e tem chamada de Deus, tem os dons, tem trabalho para fazer para Deus, mas ainda não foi despertado esse dom que está dentro de você. E que hoje o Espírito Santo possa despertar em nome de Jesus. 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, o que está escrito, igreja? São um só corpo. Assim é Cristo também. Glória a Deus.
Nisso aqui, irmãos, eu quero deixar para você uma palavra que eu gostaria que você guardasse no teu coração. Diga comigo assim: feliz é o membro que compreende o seu propósito dentro do corpo. Feliz é o membro que compreende o propósito, seu propósito dentro do corpo. Veja que o apóstolo Paulo está falando assim o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Sabe, irmãos, todos os membros do nosso corpo é importante para nós, para o nosso corpo. O braço direito é importante, braço esquerdo, a perna direita, a perna esquerda, e assim todo o corpo. É importante, todos os membros é importante para o corpo. E aí a gente começa a levar isso para o lado espiritual. Você, como membro de Cristo, da igreja do Senhor, você tem que, irmãos, entender que você é importante para Deus no propósito que Ele tem para a sua vida. Às vezes tem membro que fica assim: mas eu estou na igreja, mas eu não sou usado, eu apenas sou membro. Ainda que seja ainda membro, somente membro, você tem que entender o propósito que Deus tem para a sua vida, né? Irmãos, feliz é o membro que entende o propósito dentro do corpo. Eu não posso ficar, irmãos, me diminuindo, porque eu sou só um membro, eu sou apenas uma pessoa que vem na igreja, senta aqui para orar, para ouvir a palavra, para praticar as minhas fidelidades a Deus e ir embora. Irmãos, procure entender o propósito que Deus tem para a sua vida, você sendo membro. É claro, irmãos, quando se fala de talentos, dons, há uns, e aqui eu tenho a base de Mateus 25, lembra da parábola do talento? Sim ou não? Um recebeu quantos talentos? Um talento. Outro recebeu quantos talentos? 2. Outro recebeu quanto? 5. Então, ou seja, se eu sou apenas membro, glória a Deus, eu tenho que ser feliz. Mas se eu fui chamado para ser membro, e também para ser um evangelista, para ser um tocador, um que vai ministrar a palavra, louvar a Deus, irmãos, eu tenho que entender qual é o propósito de Deus para mim dentro do corpo. Mas tem muita gente, irmãos, insatisfeita dentro da igreja. Com uma grande infelicidade, um vazio que irmãos, tem consumido a sua vida. Você precisa entender. Eu quero ler aqui agora o versículo 18, 1 Coríntios 12, 18. Vamos ler em voz alta, igreja? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Vamos repetir a última parte aí? Cada um deles como quis. Olha só, igreja. Cada um recebeu a sua capacidade como o Senhor quis. Agora, igreja, entrando nesse ponto aqui, o que eu estou fazendo é o que Deus quer? O que eu estou fazendo, irmãos, é o que o Senhor quer? Você já parou para se perguntar? Ou você está fazendo o que você acha que deve ser feito? Ou você está fazendo, não, porque eu estou... Desculpa a expressão, não tem aquele ditado assim, Maria vai com as outras? Não tem? Não, é para ser assim, eu vou estar junto. Não, irmãos, eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça. Eu tenho que ser o que Deus quer que eu seja. Irmãos, eu conheci já vários pregadores, já tive vários pastores. Eu não posso, irmãos, ser igual a eles. Eu não posso, embora eles sejam referência, muito usado por Deus, eu tenho que ser como Deus quer.
Eu tenho que, irmão, ser como Ele quer. Não adianta eu querer fazer, não, eu vou fazer como fulano, ciclano, porque olha, eles fizeram e deu certo, fizeram e assim, né? Não, eu tenho que fazer como Deus quer. Você tem que fazer como Deus quer que você faça. Você tem que ser, irmãos, segundo o que o Senhor tem para a sua vida. Amém, igreja? Digam graças a Deus por isso. Então Deus trabalha com quem, igreja? Com quem Ele quer. Deus usa com quem Ele quer que seja usado, né? E a gente precisa entender isso, principalmente quando se fala aqui na parábola dos talentos. Se eu recebi um talento, irmãos, eu não posso enterrar esse talento. Veja que aquele que recebeu um, o que ele fez com aquele talento? Enterrou. E depois foi cobrado. Todos nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Você tem enterrado seu talento? Você tem, irmãos, jogado fora a oportunidade que Deus tem te dado para fazer o que Ele quer que seja feito através de você? Né? Olha, muita gente está fazendo como aquele que recebeu um. Aquele talento está enterrado, aquele talento está paralisado, aquele talento está escondido. Não, irmãos, precisamos fazer como Ele quer. Vamos ler mais uma vez aqui. Cada um, Deus colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. Para a gente passar adiante, irmãos, aqui fica bem claro que todos os membros do corpo é importante, né? Tem a sua finalidade, tem a sua, vamos dizer assim, importância. Entende? Tenta compreender. Você já pegou sacolas pesadas? Foi no mercado, fez uma compra, não, é na sacola aqui, e de repente você pega uma sacola para a mão direita, cansou, o que você vai fazer? Vai passar para a mão esquerda, e de repente as duas mãos estão cheias de sacola, cansou, e as duas mãos já não estão aguentando, o que você vai fazer? Vai contar com a barriga, e olha, até a barriga vai ser útil. É assim, irmãos. A mão direita não aguenta, tá a esquerda, a mão esquerda não aguenta, tem a barriga, tem o peito aqui para apoiar e levar a sacola e chegar ao seu propósito. É assim ou não é? Mas tem gente que não entende o propósito, né? O que é cada um na sua condição, naquilo que o Senhor quer, né? Veja comigo também o que a Bíblia nos mostra. Eu quero ler com vocês aqui agora Filipenses 4:11. Já há alguns dias eu tenho lido esse texto, Filipenses 4:11. O erro de muita gente é desejar, é querer a túnica do outro. É ter a túnica do outro. Não pode. Você tem que entender que Deus te deu uma e que você tem que ser feliz com a que Deus te deu. Filipenses 4:11. Está escrito aí. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Amém. Repete comigo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Vamos repetir? Aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja que ninguém nasce sabendo. Aprenda a se contentar com a túnica que Deus te deu, o que você tem. Irmãos, é nessa tecla que o Senhor está batendo em nós hoje. Eu não sou feliz com esse filho que eu tenho. Aprenda a ser feliz com esse filho que dá dor de cabeça, que dá trabalho, que às vezes faz você passar por humilhação. Aprenda a ser feliz com o seu marido, com a sua esposa. Aprenda, irmãos. Paulo está dizendo: eu aprendi
a contentar com o que eu tenho, o que Deus me deu, né? Irmãos, é a casa que você tem, seja feliz. Tem gente que não tem nenhuma casa, mora de aluguel. Tem gente que não tem nem condição de pagar aluguel. Mas tem gente que tem uma casa, embora seja pequena, mas fica reclamando. Essa casinha, né? Essa casa está desse jeito. Irmãos, glorifica a Deus. Senhor, te agradeço pela casa que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pela bicicleta, pela moto, pela fazenda, pela chácara que eu tenho. Senhor, eu te agradeço. Temos que aprender, irmãos. Por isso foi dito no início, é um desafio, não é fácil. Veja que a gente, muitas vezes, tamanha ingratidão que o mundo coloca diante da gente, que a gente sempre vai querer algo novo, algo a mais, né? E claro que nós temos direito e que podemos, né, conquistar, possuir, realizar. Isso é fato. A Bíblia nos mostra que tudo é possível. Você pode prosperar, você pode, irmãos, realizar seu sonho, você pode vencer na vida, mas, irmãos, vai passo por passo. Agradeça com o que você tem, agradeça o que Deus te deu. Veja que tem gente, irmãos, que, só um exemplo, às vezes está ganhando R$1.000, e aí ela fica murmurando, reclamando, mas só R$1.000, não dá nada, fazer nada e tal. Tem gente que não tem nem esses 1.000, agradeça pelos 1.000, ore a Deus, né, em agradecimento. Irmãos, a gratidão vai abrir portas. A gratidão, biblicamente, a gente vê que na multiplicação do pão e o peixe, antes de ter a multiplicação, foi feito um ato de agradecimento. Agradeça. E aí, irmãos, a pessoa, ela vamos dizer assim, né, ela está aí ganhando 1.000, de repente, ela fala assim, não, eu quero ganhar 2.000. Aí ela passa a ganhar 2.000, o coração dela logo depois vai ficar como? Insatisfeito. Não, 2.000 não dá para mais nada. É 3.000, não, 3.000 não. E sempre, irmãos, insatisfação. A pessoa pode estar ganhando 10, 15, 20 mil, ela sempre vai querer mais, e é por direito, pode ter mais, mas ela muitas vezes não vai estar grata a Deus pelo que tem. Então Paulo está dizendo, eu aprendi, é 1.000, eu agradeço pelos 1.000 que eu estou ganhando, é 5.000, é 10.000, 50.000, 100.000, Senhor, eu te agradeço, eu estou contente. Contentar é estar contente, é ser feliz. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. Diga comigo, eu preciso aprender a ser feliz com o que eu tenho, com o que o Pai me deu. Amém? Glória a Deus. Seja grato. A túnica que Deus te deu, seja grato, irmãos, né? Aprenda a ser grato com a túnica que Deus te deu. Eu encontrei aqui na Bíblia uma história, eu quero ler com vocês, 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo de número 21, o verso, vamos ler aqui a partir do 1. Conhece essa história? Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. A vinha aqui agora vai representar, irmãos, a túnica. A vinha era de quem, igreja? Nabote. Acabe estava de olho na vinha de quem? Nabote. Olha a história aí. Sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha, que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo, dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro.
Olha só, veja só a história aqui. Acabe tinha, irmãos, o seu palácio, vamos dizer que vizinho do seu palácio, ao lado da sua casa, a Bíblia está dizendo que Nabote tinha um pedaço de terra, não, vinha, e agora Nabote, ele recusa vender, recusa dar a sua vinha. Por quê, irmãos? Não era apenas valores, porque, veja só, a proposta foi boa, pede o seu valor, eu vou comprar, eu vou te pagar, eu vou te dar. Foi assim que o rei Acabe ofereceu a proposta para Nabote. Olha a resposta dele, versículo 3: porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote israelita lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou-se o rosto e não comeu pão. Resumindo aqui, irmãos, Nabote não aceita fazer negócio. Essa vinha que Nabote tinha era uma herança de família, né? Ele herdou dos seus pais. Eu vejo aqui, irmãos, que muito mais do que dinheiro, ali tinha um valor afetivo, um valor sentimental. Tinha, irmãos, e ele estava decidido: eu não vou desfazer dela, eu não vou abrir mão olha só, da túnica que o pai me deu. Será que a gente, irmãos, tem essa coragem? Será que a gente tem essa coragem? Aí, dadas as proporções, você vai ligar os pontos. Você tem essa coragem, irmãos, de defender seu casamento? Eu não vou, vender ou negociar o meu relacionamento, meu casamento. Eu não vou entregar os meus filhos para o mundo, entende? De forma espiritual. Não vou aceitar Satanás levar os meus filhos. Entende, irmãos? Tem muita gente negociando, irmãos, o que o pai deu. Não negocie. O que o pai te deu, irmãos, a túnica que o pai te deu, está muito além do que um valor financeiro. Entende isso, irmãos? É muito mais do que um valor financeiro. Eu vou vender e eu posso comprar outra maior, eu posso ter outra melhor, mas não foi ao que o pai me deu. A gente precisa entender isso no mundo espiritual. A que o pai nos deu é herança do Senhor para nós. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: não negocie a sua vinha. O que é a vinha mesmo, igreja? Túnica. Não negocie a sua identidade. Falando de identidade, irmãos, quantas pessoas nasce homem e negocia a sua identidade? Não, agora eu quero ser do outro lado. Não faça isso. Deus fez macho para ser macho e fêmea para ser fêmea. Não negocie a sua identidade. Irmãos, não troque a identidade que Deus te deu. O mundo pode oferecer, pode pagar, o mundo pode dar. Não, mas eu vou ficar com o que o Pai me deu, com aquilo que o Senhor me entregou. Amém, igreja? Outra referência que eu quero passar aqui para a igreja é 2 Samuel 11. Aqui então a gente vê, irmãos, que o Nabote, ele não vendeu, ele não negociou. E se você continuar lendo, você vai ver que o fim não foi nada legal. Mas no seu coração ele decidiu não negociar a sua herança.
2 Samuel capítulo 11. Vou pegar aqui por referência e você depois pode ler todo o capítulo se você tiver interesse. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para guerrear, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, viu do terraço a uma mulher que estava se lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Amém. Já dá para a gente entender e lembrar que aqui é onde o Davi comete o adultério e depois um homicídio. Eu quero dizer aqui para a igreja, irmãos, que do início aqui a gente vê que já estava tudo errado. Primeiro, Davi era para estar na guerra, porque era um tempo que todos os reis deviam estar guerreando. Davi era rei, então era para ele estar guerreando, né? Aí depois a gente vê que ele vai passear num lugar indevido. Aí do outro lado a gente vê que também a mulher também não podia estar se lavando ali. Então veja que de início tudo errado. E a questão é essa, irmãos: se a gente começa errado, vai terminar errado. Não tem como, irmãos, começar errado e o fim dar certo. Tem muitos crentes achando que, não, eu vou insistir nesse erro, uma hora esse erro vai ser um acerto. Não, irmãos, um abismo puxa o outro. Um erro vai te levar a piores destruições da sua vida. Como consequência, depois nasce o filho, né, morre, e assim veja que vem as consequências. É a consequência do pecado. Todo pecado tem a sua consequência. No foco aqui da palavra que estamos ministrando, veja que, irmãos, o Davi olha para a túnica de outro, para a mulher de outro. Tanto para homem para mulher, aqui quem é casado, não olhe para a túnica de outro ou da outra. Seja feliz com o seu relacionamento, seja feliz com a túnica que Deus te deu, né? Seja feliz com a sua esposa, seja feliz com o seu marido. Mas a túnica de outro é melhor, né? Ou não, irmãos, fica feliz, seja feliz com a que Deus te deu, né? Então veja que muitas são as pessoas que às vezes deixam ser levado pela aparência, pelo que vê, pelo que sente, pelo que... Não, a gente precisa ser mais espirituais, a gente precisa ser mais, irmãos, tementes a Deus, né? Volta a repetir, irmãos, um erro vai te levar a outro erro vai levar você para o fundo do buraco, fundo do poço. E segundo o que o pastor Fernandes Lima canta, é o beleléu, o tacho de Satanás. Não, vamos ficar, né, focado naquilo que Deus nos deu, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, né? A gente precisa estar, irmãos, com aquilo que o Senhor confiou e deixou para nós. Amém, igreja? Esse é o recado que o Senhor nos traz nessa manhã. O desafio é ser feliz com a túnica que o Pai te deu. Amém? Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você da internet, do YouTube, do Facebook. Compartilhe essa mensagem que certamente vai alcançar outros corações.